Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de vocês, nessa tarde ou nessa noite, ou no momento em que vocês estiverem assistindo esse nosso pequeno e singelo vídeo. Como nós sempre fazemos, nós gostamos de lembrar, né? Que temos esse canal aqui que chama Reflexões Espiritualistas, dedicado à divulgação dos temas da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e temas espiritualistas de maneira geral, né? Nosso canal não é um canal sensacionalista, os títulos não são aqueles que são a ponto de atraírem as pessoas simplesmente para que tenham notícias assim extravagantes, né, sobre o mundo espiritual. Nós procuramos falar coisas que estão em linha com as obras de Kardec, principalmente, né, da doutrina espírita, que é o codificador, as obras de André Luiz, Emmanuel e outros espíritos como Humberto de Campos e muitos outros que psicografaram pelo Chico Xavier, e temas que são correlacionados a esses, mas que sem nenhum tipo de sensacionalismo ou de apelo, digamos assim, midiático apenas para atrair mais apoiadores ou pessoas inscritas no vídeo. Por mais que a gente peça para vocês que, se gostarem do conteúdo do canal, deixem o seu like, se inscrevam, acionem o sininho de notificação que está aparecendo aqui, né, para que vocês sejam avisados quando a gente grava um novo vídeo. E o nosso objetivo é muito singelo, porque nós não gostamos de, digamos, de mistificar nada, né? A doutrina espírita é uma doutrina séria. Não estou dizendo que hajam mistificadores, longe de mim, ao contrário. Só estou dizendo que a gente não procura fazer conteúdos que sejam sensacionalistas. Procuramos sim conteúdos que ajudem as pessoas, que de algum modo possa contribuir para o equilíbrio, para a estabilidade emocional, né? Para solução de problemas íntimos que são trazidos pelos espíritos, não por mim, né? Enfim, são propostas ou propósitos que estão voltados 100% para a divulgação das obras da doutrina espírita, que servirão eventualmente de auxílio para alguém, não é isso? Nós não temos nenhum propósito comercial e muito menos midiático de trazer coisas retumbantes, assim, etc. e tal. A gente pode produzir um ou outro conteúdo entre um livro e outro, de vez em quando, falando sobre a vida de alguns vultos relevantes que viveram entre nós, né? Missionários da luz que estiveram aqui entre nós, mas sempre com esse cunho de mostrar quais foram as contribuições relevantes dessas criaturas para a nossa vida, para a vida do mundo espiritual, para a vida do mundo terrestre, para as revelações imprescindíveis para quando a nossa passagem para o lado de lá acontecer, a gente esteja munido de um cabedal de informações e de um ferramental adequado para nós nos posicionarmos corretamente no outro lado da vida, né? Então, dito tudo isso, vamos ao tema de hoje, que se chama Agentes do Contra, do livro livro Respostas da Vida, do André Luiz, Chico Xavier, que nós estamos estudando aqui todas as semanas, tá certo? Vamos lá então ver o que significa esses agentes do contra que o André Luiz está nos falando aqui. Então ele fala assim: agentes do contra. A lembrança amarga não consertará o passado.
A tristeza não lhe trará luz ao pensamento. O desânimo não tem condições de prestar auxílio. O azedume não pacifica o mundo íntimo. Então vamos lá, vamos entender isso aqui direitinho. O que ele está falando? Ele fala assim, não adianta você ficar vivendo lá, lembrando de alguma coisa que aconteceu no passado e você não tem mais como mudar. Você pode mudar o futuro, né? Como diz o Chico, a gente não pode mudar o passado, mas podemos fazer um futuro melhor. Então viver de lembranças amargas, tristes, não só não resolve o problema, como também nos leva ao desânimo, à tristeza, que é o que eles estão falando, que ele está falando aí mais à frente um pouquinho, né? E o que é importante é usar o passado apenas como aprendizado. Saber que errou, ou erramos, né? Todos nós erramos, e que a gente vai aprender com os nossos erros para não cometê-los novamente. Mas viver das lembranças do passado não ajuda em nada, não constrói em nada na nossa vida, tá certo? A tristeza, que às vezes a gente cultiva deliciosamente, né? Também tampouco nos trará luz ao pensamento. O que ele está falando? Quando você cai em um ritmo de tristeza permanente, o seu pensamento começa a ficar alterado. Você não tem as mesmas capacidades cognitivas de encontrar soluções para os problemas. Você começa a achar, às vezes, problemas onde não existem, né? Pode causar doenças no corpo físico, através de uma doença no corpo espiritual, né? Estava lendo agora, começando a ler o livro Obreiros da Vida Eterna. Um instrutor da espiritualidade superior fala isso, que 90% das doenças mentais, 99% das doenças mentais começaram no nosso espírito, né? Por tristezas, por desânimos, por situações que às vezes a gente fica lembrando do passado, né? Então, que a gente tenha vigilância, né? Por isso que o Cristo nos ensinou: vigiai e orai para não cairdes em tentação, né? Ele fala também, o desânimo não tem condições de prestar auxílio. Quando você entra nessa espiral negativa do desânimo, além de você perder sua capacidade cognitiva, você não vai conseguir prestar auxílio a ninguém, nem a você mesmo, né? Então você perde a capacidade de estar com a sua mente aberta para a solução do problema que você eventualmente está passando, tá certo? Você perde a capacidade de resolução de problemas. O desânimo leva a uma prostração da alma, a um abandono, né? Que a tristeza e o desânimo são vizinhas assim de doenças sérias como a depressão, né? Ou a síndrome do medo destrutivo, que é algo bastante perigoso, que nós temos que tentar evitar a todo custo, né? Então, a gente tem que vigiar quando perceber que está entrando nessa espiral negativa, porque o desânimo não contribui com nada. O que contribui? A serenidade, a tranquilidade de pensamento, tá certo? A fraternidade. A gente tem que cultivar coisas boas para que a nossa mente, o nosso espírito continue vibrando numa vibração boa, positiva, né? Problemas vão estar aqui dentro, a gente vai continuar existindo, mas a forma de solucionar os problemas é que será outra. Nós vamos encontrar caminhos melhores para solucionar os problemas, tá certo? Não vamos criar outros problemas em cima daqueles, né? É muito importante nesse momento a gente vigiar e orar para afastar a tristeza e o desânimo. Ele fala mais, ele fala: o azedume não pacifica o mundo íntimo. Então o azedume é aquela criatura irritadiça, né? Que está de mal com tudo, né? Aquela que tem a nuvenzinha preta, que onde ela vai, a nuvenzinha vai atrás, né?
Então, o azedume não traz a paz interior necessária para a gente solucionar os nossos problemas. Além de não trazer a paz interior, né, não pacificar o mundo íntimo, a gente às vezes também acaba nos envolvendo com outros problemas, né? Ele vai falar um pouquinho mais na frente aí, vocês vão ver. Então, o azedume, né, a síndrome do porco-espinho, né, que nada tá bom, né? Isso aqui não tá bom, a situação não tá boa, a comida não tá boa, o meu trabalho não tá bom, nada tá bom. Isto daí é um passinho assim para obsessão. Temos que tomar muito cuidado com isso daí, certo? Então ele continua falando também, a revolta, que é um pouco pior do que o azedume, né, não lhe fará ver o caminho justo. É um pouco aquilo que a gente já estava falando, né? Então você está lá com um problema, tem que achar uma solução para aquele problema. Existem diversos caminhos. Se você tiver serenidade e tranquilidade, você vai achar com mais tranquilidade aquele caminho necessário. Você vai estar mais receptivo para receber as orientações do mundo espiritual, tá certo? Agora, se você estiver revoltado, sua aura vai estar negativada. Você vai estar um espírito, quem olha lá do mundo espiritual vai ver uma nuvem preta em cima de você. Por quê? Porque você está revoltado com o mundo, tá certo? E a revolta não ajuda a gente a encontrar os caminhos que a gente necessita. É como que se fosse uma neblina na nossa frente, nos nossos olhos, atrapalhando a nossa visão. Então a gente tem que evitar a todo custo a revolta, né? Porque a revolta, inclusive, pode nos levar a problemas maiores. Vou dar um exemplo. Imagine que eu estou em casa irritadiço, com azedume, revoltado. E aí não estou conseguindo resolver o problema, saio na rua dirigindo de forma desavorada lá. E acabo causando um acidente, atropelo alguém, bato numa moto, machuco um motoqueiro, bato no outro carro, acidente grave, às vezes machuca uma criança que está dentro do outro carro. Então você tinha um problema, pequeno assim, passou a ter dois, grande, enorme. Causado pelo quê? Pela sua própria imprudência, pela sua própria revolta, pela sua própria inconformidade com aquilo que está passando. Então nessa hora, tolerância, calma, tomar uma pílula do silêncio, uma pílula da serenidade, né? Fazer uma prece a Deus, pedir para que Ele te ampare, te auxilie, né? A achar melhores soluções para aqueles problemas. Não sair por aí revoltado com a vida, né? Na síndrome de porco-espinho que eu falava. Ninguém pode chegar perto do porco-espinho que ele já espinha todo mundo, né? Então, tomar cuidado com isso. A crítica é fator de mais solidão. Lógico, gente. Você não aguenta ficar do lado de uma pessoa 5 minutos que só critica tudo que aparece na frente. Você sai correndo. Por que fala de mais solidão? Porque ninguém consegue ficar perto daquela criatura. Seja seu parente, amigo, familiar, seja o que for. Começa a conversar com a pessoa, começa a criticar isso, aquilo, o trabalho, a comida, ai, não tá bom, o tempo, uma hora tá calor demais, outra hora tá frio demais, outra hora não chove, outra hora chove de menos. Você aguenta 2, 3, 5 minutos e vai embora. Todo mundo faz isso. Então se a gente entrar na linha da crítica, nós vamos ficar sozinhos. Entendeu? Ninguém vai aguentar ficar perto de nós. A nossa vibração, e outra vez eu insisto nisso, gente, não é teologia, não é ensinamento teológico, não é para agradar a Deus, é a vida que é assim. A vida funciona assim, né? Então a nossa vibração, ela está em sintonia com o nosso pensamento. E se o nosso pensamento um pensamento negativo, de revolta, de dor, de provocação, de raiva, nossa vibração vai estar nesse sentido. E pior, nós vamos nos afinar com espíritos que sentem a mesma coisa. Daqui a pouco não é só você que está pensando isso, é mais uma dúzia de outros que estão pensando aí. Assim,
Daí você não vai sair desse caminho tão fácil. Então, antes de cair no buraco, para, pisa no freio, presta atenção no que está fazendo e vamos com calma, certo? Ele continua: a irritação é a companheira do fracasso, adicionou um elemento a mais. Além de tudo isso que eu acabei de falar, você ainda pode tomar o caminho errado, né, na solução daquele seu problema e fracassar. Ou seja, não solucionou o problema, né? Por conta do quê? Das suas escolhas. As suas escolhas foram mal feitas em função da irritação que você estava vivendo. Você não teve a tranquilidade, a paz de espírito suficiente para achar o melhor caminho. E foi pelo caminho errado. Deu com os burros na água, como falamos aí, na gíria. Fracassou. Volta para estaca zero. Então é bom, né, gente? Sempre calma, tranquilidade, serenidade, nas piores situações. Quanto mais grave, mais sereno, certo? Até por uma coisinha boba não tem problema. Mas atenção, eu também quero falar uma coisa. Ali está falando, ó, a intolerância afasta a simpatia. Porque a irritação e a intolerância são muito ali vizinhos, né? São amigos, né? Então, a pessoa normalmente irritada também é intolerante, ou vice-versa, certo? O que acontece? A gente, além de afastar os outros, nós nos tornamos pessoas antipáticas. Então, chega alguém que talvez pudesse nos dar uma solução, uma ajuda para o problema, e a gente afasta, assusta, espanta a pessoa, né, com a nossa antipatia. Aí chega uma hora, nós seremos aquele famoso espanta-rodinha. Quando a rodinha está conversando, a gente chega, pum, espanta a rodinha, vai todo mundo embora. Porque ninguém aguenta a nossa vibração. Entende? A vibração é muito negativa. E o que eu ia dizer é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado e quando essas coisas começam a acontecer, muitas vezes elas se apresentam pequenas. É a hora que você tem que cortar pela raiz. Porque se você deixar crescer, quando ela estiver grande, uma bola de neve se formou, é mais difícil. Então começou a irritação, começou a crítica, começou a maledicência, começou a revolta, começou a intolerância. Opa, sinal vermelho. Você está perto da obsessão, você está perto de alguma doença mental, uma depressão, você está perto da irritabilidade, que pode trazer graves problemas para a sua vida presente e graves problemas para a sua vida futura. Digamos que você saiu aí irritado, revoltado, matou uma pessoa no trânsito. Pronto. Fora você ter que se ver com a lei humana, com a lei brasileira, com a lei humana, e a sua consciência não fica, entendeu? Você agravou os seus problemas, E isso é o mais triste da história, né? Você tinha um problema pequenininho, passou a ter um problema grande, gigante. Então ele vai terminando dizendo assim: o ressentimento é veneno em você mesmo. Olha isso, gente. Vamos entender o que é o ressentimento. O ressentimento é quando acontece alguma coisa com a gente que a gente não gosta. E a gente fala assim, tudo bem, não tem problema. Mas da boca para fora. Aí lá dentro você tá com aquele bichinho remoendo. Puxa, mas não devia ter feito isso para mim. Como aquela pessoa é tão amiga, como que foi fazer isso? Nossa, tal coisa, como que pode acontecer tal coisa? Né? Aí aquele negócio começa a crescer dentro de você. Quando você vê, o tempo passou e você está o maior ressentido da paróquia. Normalmente essas pessoas que são assim, né, nós que somos assim às vezes, né, sentimos pena da gente mesmo, que é a autopiedade, que é a coisa mais horrorosa que tem, e começa a ficar ressentido com o outro ou com alguma situação.
E a gente começa a se afastar das pessoas, se afastar do convívio social, começa ou então entrar na maledicência. Então tem que cortar o mal pela raiz. Perdoou, vira a página, perdoou, acabou. Encontrou a pessoa, abraça, beija, tá certo? Faça questão de ir na direção dela, fala uma palavra de incentivo, conta uma piada, sorria. Não tem problema, tá certo? O pior é manter e alimentar o ressentimento. Ele é um bichinho pequenininho e depois que ele cresce dentro da gente, vira um monstro. Um monstro, né? A condenação é a treva que se espalha. Agora ele foi mais longe. Ele falou: além de você fazer mal para você, você começa a fazer mal para os outros que estão em volta. Daqueles que não fugiram, né? Os que ficaram. Você começa a fazer, ou que tem que ficar, porque eventualmente fazem parte da sua família. Então, é uma treva. Você tinha uma treva em você. Estava já um espírito negativado já. E aí você espalha a treva, como se fosse um vírus, né, para aquelas pessoas que estão em volta. Então você passa a ser de obsediado a obsessor. Existem obsessores encarnados, sim. São aquelas pessoas que vivem fazendo mal aos outros, né? Podem estar acompanhados ou não por outros espíritos que pensam igual. Mas o que importa é o que você está fazendo. Certo? Então o André Luiz termina com um conselho que vale, brincando, né? Vale $1 milhão, mas vale muito na nossa vida, né? Evitemos esses agentes do contra, que é o título da nossa lição de hoje, e procuremos trabalhar, fui eu que repeti, na certeza de que, servindo, encontraremos a bênção da alegria por nosso clima permanente de luz. Então, o seu íntimo vai estar mais iluminado, você vai estar mais feliz por dentro. Os problemas estão ali, não fugiram, não mudaram. Só que a forma com a qual você vai tratar os problemas será outra. E você vai, servindo ao próximo, encontrar soluções para os seus próprios problemas. É através do serviço ao próximo que Deus nos auxilia. Deus tem poder para nos auxiliar direto? É fácil. Criou todo esse universo que está aí, né, infinito, né? Nos criou pessoas conscientes, cientes como somos. Não vai resolver um problema nosso? Mas como que Deus trabalha? Deus trabalha através das pessoas. Então, ajudando, seremos ajudados, né? Falava Francisco de Assis, ajudando, seremos ajudados. É isso. Deus trabalha assim. Deus trabalha em favor de nós na medida que nós trabalhamos em favor dos outros. Simples assim. Nós somos seres coletivos e temos que viver em coletividade. Mas a nossa evolução íntima é individual. Então as decisões são nossas. Quem toma somos nós, certo? Mas nós temos que aprender a viver em coletividade e ajudar na medida das nossas possibilidades, fazer o máximo que a gente puder, tá certo? Das diversas e tantas formas que nós já falamos aqui. Tá bom, gente? Então, com isso, nós terminamos o nosso capítulo de hoje. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Voltamos na semana que vem com o nosso livro Respostas da Vida. E não deixe de deixar o seu like se gostaram do conteúdo do nosso querido canal. Tá bom? Mais uma vez, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.